Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo abordando temas interessantes sobre o vinho do Sérgio Casadei, da Casadei Vini. No final desse vídeo, no final, eu peço que você dê seu like, que você compartilhe e que você se inscreva nos nossos canais. Mas vamos à aula. Taninos nos vinhos. Dando continuidade ao vídeo que tratei sobre a acidez do vinho, nesse eu vou abordar os taninos dos vinhos. Taninos nos vinhos. Muita gente confunde acidez com álcool, com tanino. Esses três componentes são sempre confundidos. E aí entra o corpo, entra a doçura, mas eu vou falar de cada um deles. E hoje vai ser sobre taninos. Então, na aula anterior eu também coloquei essa frase aqui. Né? É sabido que o vinho há 4 pilares que lhe conferem estrutura, longevidade e corpo. E esses pilares são a acidez, que eu falei no vídeo passado, álcool, doçura, e nesse serão os taninos. Vamos lá, então. Bom, definição química, filosófica dos taninos é que eles são polifenóis de origem vegetal com pesos moleculares geralmente entre 500 a 3.000 unidades de massa atômica. Ainda é composto de glucose, ácidos fenólicos, cuja fórmula exata é... Caramba, né? Não entendi nada, Sérgio. Não entendi nada. Você falou que são os taninos no vinho dessa maneira, mas não é assim que eu vou explicar a definição dos taninos nos vinhos. É uma maneira bem prática, né? Eu tenho aquela pegada de vinho na prática. Então vamos colocar esse assunto na prática. Então não se preocupe, não fique desesperado. Acho que isso é uma palavra um pouco forte. Mas tanino sendo explicado quimicamente desta maneira é confuso mesmo. Mas não é assim que eu vou explicar. Vamos ver como eu falo. É uma substância natural encontrada em plantas, sementes, em casca, madeiras, folhas e pele das frutas. Das uvas, no caso do vinho. Um minuto só, por favor. A principal função dos taninos é de proteção, já que são ruins quando as frutas estão amadurecendo. Então imagine o seguinte, você vai numa vinícola, vai num parreiral, vai conhecer as videiras. Num determinado momento, seja lá final de novembro, começo de dezembro, as uvas estão grandes já, com cachos bonitos, mas elas estão verdes, cor verde. Tanto a uva tinta quanto a uva para fazer vinho branco, nessa época, na época de amadurecimento, elas são verdes e meio durinhas. Ali tem os taninos muito amargos. E que servem para quê? Para afastar qualquer tipo de predador. Então, quais são esses predadores mais comuns? Os insetos, as pragas, os pássaros, outros animais são exemplos de predadores de frutas. No caso aqui, as uvas. Então, elas estão verdes. Mesmo nós, humanos, se a gente pegar uma uva daquela e colocar na boca, a gente vai sentir uma sensação desagradável. E essa sensação desagradável para nós é a mesma sensação para os animais, para os insetos, e assim como eu citei. Eles se afastam. Na hora que a uva fica toda madura, que é final de dezembro, começo de janeiro e fevereiro, ela ganha cor, no caso das tintas, fica doce, e o que a gente faz? Tira o cacho e leva para a adega para fazer vinho. Então, esses predadores não têm vez com a gente em relação a degustar uvas. Né? Mas vamos voltar aos taninos. O que nos interessa sobre os taninos nos vinhos?
São componentes químicos naturais que, em contato com a boca, boto o vinho aqui na boca, gengiva e bochechas, deixam a sensação de secura. Ou de boca amarrada, a mesma quando comemos uma banana verde, um caqui, um caju verde, ou tomamos um chá preto forte. Faça essa experiência. Se você não tem caju, não tem caqui, não tem alguma fruta verde, uma banana verde, pegue um chamate leão, dá uma fervidinha nele, faz com que ele se torne um líquido e ponha na boca. Você vai ver, você vai sentir os taninos. Mas a melhor maneira de sentir tanino é no vinho. Não precisa ir para o chá preto nem para a banana. Nós vamos sentir no vinho. Todos os vinhos tintos têm tanino. Então, se você estiver degustando um vinho tinto, preste atenção como eu faço para degustar e para sentir os taninos no vinho. Se a acidez no vinho faz a boca salivar, encher de água, lavar a boca, os taninos fazem a boca secar. Mas isso não é ruim. Deixa eu só colocar a próxima frase. Isso é bom ou ruim? Nenhum nem outro. São componentes do vinho e que precisamos percebê-los e saber identificar. Importante isso, já que a gente está aprendendo um pouquinho sobre vinho, né, a gente já falou sobre acidez, já falou sobre como degustar um vinho, abrir, os taninos também fazem parte desse processo. Mas vejam, os taninos estão nos vinhos tintos. Você pode ter ouvido de alguma outra pessoa ou lido de que há taninos também em vinhos brancos. Em duas situações, principalmente. Quando o vinho branco passa por um processo de maceração com as uvas, com as peles das uvas. Recordando um pouco, as uvas brancas, eu faço o desengace, coloco numa prensa pneumática, expando a prensa pneumática contra as uvas e eu vou tirar um sumo branco, esverdeado, opaco ainda, que vai para a cuba de fermentação, onde vai receber o fermento. Ali vai acontecer o processo de transformação de açúcar em álcool, transformando em vinho. O processo continua com clarificação, com filtragem, engarrafamento. Ok? Esse é um vinho branco sem tanino. Um vinho branco com tanino, o produtor, para produzir aquele vinho, que ele está interessado em produzir aquele vinho, ele deixa um intervalo de tempo, as uvas, as cascas das uvas, a semente, os bagos, em contato com esse sumo, mas não deixa fermentar, então ele baixa bem a temperatura e aquilo vai formando um caldo, que é o mosto, e aos poucos, e muito pouco, de tanino é incorporado no vinho. E também cor. Mas nós estamos falando de taninos. Então, nesse momento, há uma pequena extração de taninos que tem em todas as frutas, não somente em uvas tintas. As uvas tintas têm maior quantidade, mas em todas as uvas tem o tanino. Em todas as frutas tem o tanino. Então, passou um período de maceração, que é um contato com as uvas amassadas, esmagadas e o sumo, eu levo para a cuba de fermentação, espremo, sai aquele mosto um pouco mais, de uma cor, um verde um pouco mais forte, e vai produzir um vinho que vai ter uma sensação bem ligeira de taninos. A outra maneira são vinhos brancos, fermentados em barricas de carvalho e também amadurecidos, evoluídos, envelhecidos em barrica de carvalho. Esses taninos que eles vão pegar, os taninos vão ser incorporados no vinho da madeira, principalmente. Então, principalmente, os taninos vêm de vinhos tintos. E eu dei uma pequena explicação que em alguns vinhos brancos existe. Mas vamos seguir. Como eu falei, é bom ou ruim? Não.
é bom a gente saber identificar. Então, continuando a nossa explicação do que os taninos estão presentes na sua maior quantidade em uvas tintas. Vamos separar uma uva aqui para a gente ver. A uva é composta de sementes, de engaço, de polpa, onde tem toda a água, e essa polpa, ela é branquinha assim, transparente. E a casca, onde tem os compostos químicos que vão dar a cor ao vinho e também os taninos. E também, nas cascas tem as leveduras. Por isso que quando alguém lá no passado amassou um punhado de uva num jarro, e depois de alguns dias foi experimentar aquele suco, ele percebeu que o suco estava diferente, porque as leveduras que estão nas cascas das uvas, são as leveduras selvagens, são leveduras naturais, comeram o açúcar daquele punhado de uva e transformou em álcool. Assim que surgiu o vinho. Mas o nosso negócio aqui hoje são os taninos. Então, nas cascas são os bons taninos, que estão presentes nos vinhos tintos, como esse aqui. E onde mais na uva a gente encontra os taninos? Nas sementes e nos engaços. Só que os taninos produzidos nesses dois componentes da uva são taninos amargos e deixam uma sensação desagradável, se caso eles forem vinificados juntos. Por isso que quando a uva tinta chega na adega, ela passa pela seleção e cai na máquina de desengace. Vai tirar esse cabinho verde chamado engaço e vai para dentro da cuba de fermentação a casca, a polpa e as sementes. Mas não se toca nas sementes. Porque se prensar, ou amassar, ou quebrar as sementes, ela vai produzir taninos amargos. E na hora que terminou a fermentação, você tem um mosto rico em cor, em taninos, você faz a descuba, que é separar as peles, as sementes, folhas ou qualquer outro corpo sólido que tem dentro da cuba de fermentação para o líquido que segue o processo para chegar no engarrafamento. Ok? Então, olha lá. Aqui as uvas já passaram pelo desengaçadeira, estão sem os engaços aqui. Para onde elas vão? Elas vão inteiras assim para as cubas de fermentação. Aqui uma cuba de fermentação para produzir um vinho tinto. Bom, tá na cara, né? Aqui está me dizendo que é um vinho tinto. E nessa cuba de fermentação existe uma coisa muito importante chamada remontagem, que é fazer com que todo o líquido do vinho entre em contato com as cascas da uva, porque é ali que ele vai conseguir extrair toda a quantidade de cor e tanino, e vai ser um líquido homogêneo quando terminar a fermentação. Uma outra fonte de tanino, como eu falei nos vinhos brancos, são as barricas de carvalho. A barrica de carvalho confere taninos para o vinho também. E uma outra coisa são os cavacos de carvalho, pedaços, lascas de carvalho. Qual a diferença entre os dois? Nas barricas, o vinho passa pelas barricas de carvalho. Nos cavacos, o cavaco passa pelo vinho. Então, existem muitos produtores que, para conferir um pouquinho de madeira no vinho, ao invés de colocar em barricas de carvalho, que para muitos é um processo dispendioso, caro, eles compram cavaco de carvalho e colocam junto na fermentação. Naquela cuba de fermentação onde as uvas estão bem vermelhas, joga o cavaco de carvalho lá dentro para dar um gostinho. Isso normalmente é feito em vinhos de grande quantidade, em escala industrial. Então, se você um dia sentir, perceber, acredite, num vinho que você pagou barato, esse vinho passou, ou melhor, o carvalho passou por ele. Mas vamos focar em vinhos de qualidade. Então, nas barricas de carvalho, quando eles passam um tempo por lá, eles também conferem ao vinho outros tipos de taninos.
ok? A maneira mais fácil e prática de identificar os taninos num vinho é, vamos lá. Você vai dar um bom gole de vinho, eu vou fazer aqui. E vai deixar o vinho passear pela sua boca. Mas faça com que ele entre em contato com as gengivas e as bochechas de maneira um pouco mais demorada. Então, beber vinho, pega a taça de vinho e beba o vinho. Agora eu vou avaliar dois aspectos: a acidez e os taninos. Eu sei que eu estou falando de tanino, mas como eles são confundidos muitas vezes, eu quero deixar claro como você sente a acidez e como você sente os taninos. Então, eu vou primeiro sentir a acidez. E como eu faço? Eu deixo esse vinho banhar as laterais da minha língua. Vai ter uma salivação abundante na minha boca. Se eu estiver comendo, vai lavar minha boca, vai dar um frescor gostoso. E os taninos? Os taninos não vão passar pelas laterais da língua, não vou perceber lá, vou perceber entre as bochechas e as gengivas. Então você não precisa fazer bochecho, não precisa fazer gargarejo, é só você deixar um tempinho a mais o vinho nessas regiões aqui. Você engole e seca a sua boca. Um pouquinho. E começa uma sensação de secura bem aqui. A boca também fica seca, a língua fica mais seca também. Né? Já que você colocou nessa situação, engoliu, secou um pouquinho a boca, agora começa a aparecer umas pinicadinhas aqui. Parece que a boca está amarrada, está seca. Aqui, ó. Assim, a gente percebe. Esse vinho que eu estou tomando é um vinho português, de Cabernet Sauvignon com Castelão. É um vinho muito jovem, a safra 2020, 2021, se eu não me engano. Então, os taninos estão bem presentes. Ele não passou por barrica de carvalho. É um vinho de consumo diário. Né? Então, esse vinho, agora sim está aparecendo. Ó. Então, é um vinho que tem taninos muito presentes, mas eles estão gostosos de sentir na boca. Vale a pena você fazer essa experiência. E a diferença é assim, se a saliva, né, se a acidez faz a sua boca salivar, o tanino faz a sua boca secar. A diferença entre os dois, entre taninos e acidez. Né? Então, o que eu estou sentindo aqui, que é esse formigamento bem levezinho, são os taninos em ação. Né? Mas os taninos servem para afastar predadores, para preservar o vinho e para a gente ter essa sensação de taninos aqui. Como eu falei, não é bom nem é ruim, a gente precisa saber identificar. E muitas vezes as pessoas me perguntam, como que você sente os taninos? Eu vou até ilustrar com uma amiga, eu já comentei isso num outro vídeo, mas eu quero relembrar isso. Ela é americana, mora aqui em São Paulo, mora perto de casa. Nós fomos vizinhos num outro prédio e ficamos amigos. Ela viajou ano passado pela Europa e trouxe de lembrança para mim um Amarone della Valpolicella, que é um vinho que tem uma cor densa, que tem um teor de álcool elevado e que tem muitos taninos. Principalmente o vinho que ela trouxe para mim era um vinho bem jovem, era 2016. Para esse tipo de vinho, jovem. Então, os taninos deveriam estar bem presentes. E como eu fiz ela perceber isso? Bem, ela toma vinho há muitos anos.
Ela e o marido dela viajam pela Europa, ela é americana, ele é espanhol, eles têm famílias na Grécia, eles viajam pela Itália, pela França, e estão sempre tomando vinho. E compram bons vinhos. E tomam bons vinhos. Então, ela falou assim para mim, Sérgio, explica um pouquinho o que você faz nos seus vídeos. E o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos encher a taça, todo mundo. Estávamos 4 pessoas, né? Deixa eu voltar um pouquinho esse slide, aí pronto. Para vocês prestarem atenção aqui, ele mudou sozinho, desculpa. Mas é o seguinte, todo mundo, um gole na boca, um gole de vinho na boca. Aí eu falei para ela, deixa passear por aqui, ó. Deixa bem... Né? Agora vamos engolir, vamos secar a boca. Ela ficou agoniada, no bom sentido. Ou seja, eu nunca tinha sentido isso aqui. Nunca tinha sido. Eu bebo vinho faz tanto tempo. Então, é uma maneira de você sentir os taninos. Né? Que é uma maneira também de você escolher um bom vinho para servir. Eu quero um vinho jovem, que você vir com uma certa comida, ele vai harmonizar. Eu quero um vinho mais evoluído, onde os taninos já estão mais polidos, mais elegantes, eu vou servir com um outro tipo de comida. E como eu explico os taninos? Eu imagino que dentro do vinho, isso é ilustração, hein? É filosofia, é alucinação da minha parte. Mas são milhares de bolinhas, milhões de bolinhas pontiagudas como essas. E quando a gente dá um gole, essas bolinhas, essas esferas, vão pinicar aqui. Vão ferir minha boca. Aí você engole e fica numa boa. Então, para mim, é como se tivesse essas esferinhas no vinho. Não existem, mas é a minha maneira de explicar. E você vai ver num slide mais para frente que eu explico de novo sobre isso, mas com os vinhos evoluídos. Vamos lá. Embora os taninos no vinho possam dar a sensação de que este é duro e adstringente por conta própria, os taninos são ingredientes-chave que proporcionam ao vinho a capacidade de envelhecer e evoluir na garrafa. Lá no primeiro slide eu falei de acidez, álcool, doçura e taninos. Os três, acidez, álcool e taninos, que preservam o vinho. Então, se o enólogo produziu no vinhedo uvas maravilhosas, ele quer chegar até o final com um vinho para guarda, um vinho de guarda, que ele vai produzir, e a hora que ele colocar no mercado, sei lá, 2 anos depois da safra, e você abre um vinho desse, ele está verde, ele está duro, os taninos estão me machucando aqui, pô, esse vinho tem que ficar guardado por um mais intervalo de tempo. Mas por que e o que acontece eu guardar um vinho de guarda? Nem todos os vinhos são para serem guardados, armazenados por um intervalo de tempo grande, sabendo que 95% de todos os vinhos produzidos no mundo são para serem consumidos nos próximos anos. São vinhos jovens, que os taninos vão estar presentes. E 5% são vinhos de guarda. Mas vamos lá. Com o passar dos anos, dentro da garrafa ocorrem diversas reações químico-físicas. E uma delas é o polimento dos taninos. Aquela esferinha pontiagudas que eu mostrei no slide anterior. E como resultado, surgem as borras no fundo das garrafas. Veja, pessoal, se você pegar uma pessoa bem técnica, que conhece bem sobre vinho, a explicação vai ser diferente disso. Mas eu estou ilustrando uma maneira de dizer que um vinho que evoluiu na garrafa, os taninos vão estar mais agradáveis, mais redondos, mais polidos, mais elegantes. Vamos dizer que você compre um vinho de guarda, você comprou, a safra é 2020, tem 2 anos só, vai ser um infanticídio abrir aquela garrafa. Aí você abre, toma, os taninos vão estar machucando aqui. Machucando, né? Não está bem presentes, ele não vai mostrar todas as qualidades dele. Você tomou esse vinho jovem. A outra garrafa, você deixa por 10 anos. Aí você abre esse vinho depois de 10 anos. O que vai acontecer? Dentro da garrafa, houve uma série de reações. E uma delas é que essas reações foram polindo aquelas esferinhas, aquelas pontiagudas das esferinhas. E o que foi polido, quando você faz um polimento, cai no chão, né?
esse polimento faz com que as borras apareçam no fundo da garrafa. Tanto que quando você for degustar esse vinho depois de 10 anos, você vai deixar ele de pé para haver a decantação dessas borras, aí você abre o vinho e transfere para um vasilhame, isso é uma palavra muito antiga, mas é para um recipiente que as pessoas hoje deram o nome de decanter. Então, eu coloco o vinho aqui com bastante cuidado, deixando as borras dentro da garrafa. E essas borras são os taninos. Mais uma vez, você pegar um enólogo, um agrônomo voltado para enologia, um super expert em vinho, ele vai achar que eu estou exagerando, eu estou falando uma mentira, mas não é isso. É a minha explicação para dizer o que acontece com os taninos. E o que acontece depois desse polimento é que você vai apreciar um vinho evoluído e os taninos estarão presentes, porém redondos, elegantes, polidos, proporcionando uma sensação muito gostosa. Num vinho mais jovem, num vinho verde, os taninos estão mais rústicos, mais agressivos, você toma um gole e já percebe. Num vinho evoluído você põe, deixa passear pela boca, aí você vai vendo que os taninos vão aparecendo bem de maneira delicada, gostosa, mas tem, e eles precisam estar presentes, porque eles fazem com que o vinho envelheça por mais tempo, evolua. Se você puder fazer isso um dia, faça. Ou se não, compre um vinho da safra 2020 e, se você conseguir, um vinho da safra de 2010, de 2005, o mesmo vinho, e faça essa experiência. Você não vai precisar guardar nenhum nem o outro. E voltando um pouquinho sobre aquela minha amiga, ela achou uma coisa inusitada que ela nunca tinha percebido. E era um vinho jovem, 2016 para 2021, uns 5 anos. Esse vinho deveria ficar na garrafa, antes de ser aberto, por 15 anos no mínimo. Uma Amarone, vinho robusto, vinho com um potencial de guarda elevado, com álcool elevado, com taninos presentes, precisava guardar um pouco mais. Mas a gente abriu e fizemos essa brincadeira, essa degustação de taninos. Ela achou o máximo aquilo. Por fim, as moléculas dos taninos se ligam às proteínas de outros compostos orgânicos dos alimentos. Então, mais uma vez, o vinho acompanha a alimentação, as refeições, os pratos que a gente acaba elaborando. Não, nada melhor. Hoje eu estou sem comer nada e tomando vinho, mas eu prefiro 1000 vezes fazer isso com qualquer outro tipo de refeição. Outro tipo não, com uma refeição, seja um queijo, um sanduíche, um prato bem elaborado, é muito mais gostoso. Mas, nesse caso, né, os taninos se ligam às moléculas e às proteínas de outros compostos orgânicos dos alimentos, limpando-nos da nossa boca e proporcionando uma sensação agradável e muito gostosa de frescor, também como a acidez. Principalmente na combinação de tintos e refeições com um pouco mais de gordura. De novo, o vinho não é por acaso para acompanhar as refeições. E o melhor acompanhante das refeições é o vinho. Olha só quanta coisa. A salivação dá acidez. Agora a gente sente os taninos. E olha que coisa interessante. Né? E qual seria a harmonização para os vinhos com tanino presente? Para vinhos tânicos, para vinhos mais jovens. Você tem de guarda, mas você abriu antes. Ou vinhos que foram produzidos na safra de 2021, e você quer abrir agora, porque eles são para serem consumidos nos próximos 5 anos, você vai perceber bastante os taninos. Tem N harmonização. Mas eu vou citar duas, eu posso dizer, clássicas. Um belo corte argentino de carne bovina. Como o tanino corta as proteínas de um bife de ancho, que está marmorizado, cheio de gordura, gorda, por exemplo, faz com que os sabores mais sutis do vinho e da carne, do alimento, emerjam, apareçam. Então, degustar um vinho não é só fazer todas as técnicas, não.
degustar um vinho, está comendo uma carne como essa, tomar, depois que você engolir a carne, deixar o vinho passear rapidinho pela boca, você vai ver novos aromas, novos sabores principalmente. Tanto da carne vai ficar muito mais gostosa, quanto o vinho. Por isso que vinho é alimento. É alegria engarrafada. A outra é essa aqui, olha. Uma harmonização clássica para um vinho tânico, com bons taninos, é o típico prato de Portugal. Leitão da Bairrada. É um leitãozinho pequenininho que eles assam no forno. Tem bastante gordura, uma carne jovem ainda. E a gente come esse leitãozinho, normalmente, lá no interior a gente comia no Natal. No dia seguinte de Natal a gente fazia uma leitoa lá em casa, ou um leitãozinho. Mas naquela época eu nem pensava em vinho, só via meu pai degustar. O vinho indicado para esse tipo de prato é quase sempre um tinto jovem, com boa acidez e taninos presentes. Já que você não tem esse leitão da bairrada, uma boa feijoada. Essa é a minha indicação. Por fim, pessoal, eu sei que parece ser muito técnico, mas aos poucos a gente vai se acostumando com álcool, que ainda eu vou falar, acidez, doçura e os taninos que eu acabei de apresentar para vocês nessa aula, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, saúde a todos vocês. Como eu falei no primeiro slide, deixem o seu like, compartilhem, inscrevam-se nesses canais, Casa dei Vini. Está no YouTube, Facebook e no Instagram. Saúde, muito obrigado e até o próximo vídeo.